Prontinho. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Sou Rebeca Abers, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política aqui da UNB. E a gente está iniciando aqui nosso terceiro, quarto seminário sobre a experiência brasileira de lidar com Covid, com uma série de debates com diferentes atores que estão envolvidos na prática e com acadêmicos que estudam essa prática. E hoje nosso tema vai tratar do Conselho Nacional de Saúde e o enfrentamento à Covid-19 aqui no Brasil. Temos muito prazer de ter aqui com a gente Moisés Toniolo, que participa da Associação Nacional de Luta contra a AIDS e da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS há mais de 19 anos. É uma rede presente em 26 estados e no Distrito Federal. Ele já foi conselheiro do Conselho Estadual de Saúde da Bahia e atualmente é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, fazendo parte da mesa diretora como representante dos usuários. E ao lado de Moisés, nós temos nossa querida professora Débora Rezende de Almeida, que é professora de Ciência Política junto comigo no grupo de pesquisa PESOCI, grupo de Repensando as Relações Sociedade-Estado. A Débora tem doutorado em Ciência Política pela UFMG, é professora aqui no IPOL desde 2012, autora do livro Representação Além das Eleições, Repensando as Fronteiras entre Estado e Sociedade, e tem, nos últimos anos, feito várias pesquisas sobre as ameaças aos conselhos, especialmente o Conselho Nacional de Saúde, tem feito várias pesquisas sobre esse tema. Então, nós combinamos aqui que Moisés vai ter 20 minutos para contar para a gente um pouco como que está sendo a experiência. Depois, a Débora vai fazer uma espécie de apresentação um pouco do trabalho dela em um debate com aquilo que Moisés fala de uns 15 minutos. Durante esse tempo, o público pode colocar perguntas aqui no chat, no Zoom, aqui pelo Zoom dessa apresentação, e eu vou tentar organizar as perguntas de vocês e repassar para os participantes em seguida, né? Então, tem uma ideia, mais ou menos uma hora e pouco de atividade. Tá bom? Então, já vou passar a Perguntas também palavra. pelo Face, Rebeca. Oi? Perguntas também pelo Facebook do IPOL, acho. Pode também passar perguntas pelo Facebook. Também do IPOL. Está passando agora live no Facebook e vocês também podem colocar seus comentários por aí que eu vou tentar ler lá e aqui e repassar e organizar para vocês, tá bom? Então, já podemos passar para Moisés Toniolo, Conselheiro Nacional de Saúde, para comentar um pouco para a gente sobre como está a vida no Conselho Nacional de Saúde. Obrigada. Ok, professora Rebeca, muito obrigado pelo convite de vocês e a professora Débora Rezende também, para que a gente esteja hoje, nessa tarde, debatendo um pouco sobre as questões relacionadas com o enfrentamento dessa epidemia do Covid-19 no Brasil, né? Não tem sido uma situação fácil de nos adaptarmos a, de certa forma, uma realidade bastante difícil de a gente saber como trabalhar nesses tempos, né, de epidemia, mesmo à distância. Acho que isso está valendo para todos nós, né, que estamos agora com a vida em ritmo de encontros virtuais e, de certa forma, também no campo político, enfrentando uma série de necessidades que a gente precisa ter para enfrentar o avanço da epidemia no país. O Conselho Nacional de Saúde tem feito, desde que se iniciou realmente os casos aqui no país, tem feito uma série de instrumentos que a gente considera de apoio para a tomada de medidas pelo Executivo, pelo Judiciário e pelo Legislativo, que
colaborariam nesse momento para que a gente tivesse, de certa forma, a minimização de não só casos de infecção pelo coronavírus, como também tentar minimizar o número de óbitos possíveis, o máximo, né, possível de óbitos, porque a situação não foi fácil em diversos outros países e a nossa lógica de um país continental nos traz algumas barreiras e alguns desafios que são, de certa forma, únicos aqui no nosso país e que não vão ter, de certa forma, referenciais para a gente traçar paralelos no restante do mundo. Então, nós temos algumas condições que nos são favoráveis, como termos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é, de certa forma, o que nos dá a possibilidade de ter o comando único, nesse exato momento, para as ações de enfrentamento da epidemia. No entanto, esse mesmo SUS, ele historicamente, principalmente nos últimos anos, e tecendo um comentário mais específico, a partir de 2016, ele vem sendo extremamente atacado, não só no seu financiamento, mas atacado nos seus princípios e diretrizes, o que nos coloca agora, nesse exato momento, dificuldades enormes para que a gente possa exercer o nosso papel como controle social do SUS e, assim, colaborar ainda mais com as medidas. Nós sempre tivemos como uma instância, né, deliberativa do Sistema Único de Saúde, um diálogo muito bom com o Ministério da Saúde, com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a dizer, CONAS e CONASEMS, o que nos propiciava, no ambiente tripartite do controle social, poder adotar uma série de medidas de maneira mais pactuada, mais tranquila entre todos os atores. E, de uns tempos para cá, a gente tem visto isso ser uma dificuldade cada vez maior, porque as posições têm se fechado muito e também nós temos visto atitudes não necessariamente do Ministério da Saúde, mas em alguns momentos sim, e a partir de 2019, agora com um novo governo federal, atitudes de governo que vão de encontro às medidas que a gente precisa adotar para tentar, de certa forma, minimizar agora, nesse momento, os impactos da epidemia. Então, não tem sido fácil para o Conselho Nacional de Saúde criar resoluções, criar recomendações, fazendo isso de maneira técnica, política e com muita colaboração acadêmica, ou seja, baseado em evidências científicas que nós, né, nos reportamos a todo instante, para tentar colaborar diante dessa emergência em saúde pública, né, que nós temos uma calamidade ocorrendo, e tentando fazer algumas propostas de medidas para o executivo, principalmente, né, e vendo, de certa forma, em alguns momentos, a própria presidência da República colocando abaixo todas as medidas que a gente tenta adotar. Nós tínhamos um ministério que tinha um comportamento de adotar as medidas de restrição e isolamento social adequadas, né, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, até o ministro Mandetta, no caso, e com a troca de ministro nos últimos tempos, nas últimas semanas, né, semanas atrás, infelizmente a gente viu várias das atitudes, principalmente na comunicação com a sociedade, informando os dados epidemiológicos, discutindo as ações, discutindo o isolamento social como medida necessária face, de certa forma, a crueldade com que o vírus assola a população. A gente tem visto o Ministério recuar de posições
que estavam sendo, de certa forma, adequadas para o enfrentamento da epidemia. Nós vimos o papel do COI, o comitê, né, que lida com a questão da epidemia no Ministério da Saúde e até na Casa Civil, praticamente deixar de ter reuniões para tratar de todos os âmbitos, porque não é só a saúde que vai dar resposta a essa epidemia, mas é necessário medidas econômicas, medidas de seguridade social, medidas relacionadas ao âmbito do trabalho e emprego. Portanto, a gente viu essa instância, de certa forma, não foi desativada, mas ela foi tornada praticamente ausente a partir de 2 a 3 semanas para cá, e também a mudança do papel do próprio ministro da Saúde no comando, na voz que precisa ser dada à população para que a gente enfrente, de certa forma, a epidemia. Então, isso, para o Conselho Nacional de Saúde, nós que estamos agora também em trabalho remoto, mas principalmente a mesa diretora, se comunicando com todas as comissões do Conselho, se comunicando com o conjunto de conselheiros e conselheiras nacionais de saúde de diversas entidades, de usuários, de trabalhadores e trabalhadoras, de gestores e prestadores de saúde, tentando, de certa forma, colaborar para a gente enfrentar essa situação e nós não sermos a vergonha internacional por causa de uma epidemia como esta. A gente sabe o que pode ser feito. Nós conhecemos rumos, de certa forma, científicos, né? Evidências científicas que nos dão os rumos para as medidas que a gente deve adotar e, no entanto, uma inércia, uma morosidade na adoção de medidas pelo Executivo e também no campo político, o Legislativo se vê envolvido em diversas disputas de poder ainda internos pela questão macroeconômica e deixa de lembrar que na ponta, para além de pensar em empresários que estão sendo afetados no seu lucro com a epidemia, nós temos vidas humanas, nós temos cidadãos e cidadãs que precisam ter resguardado o que lhe é de mais precioso no mundo, que é a sua vida, a sua saúde e que, consequentemente, por causa do coronavírus, está sendo colocado em risco. Nós tivemos até o dia, todo mundo tem acesso às informações, aos dados, né, que vêm sendo colocados no noticiário, pelo noticiário nós temos os dados hoje em dia, mas até o dia 10 a gente tinha mais de 160 mil casos de coronavírus no país. Agora isso já aumentou, do dia 10 para cá, né, hoje é dia 13, isso já aumentou. O número de óbitos já passou de 13 mil, que eu saiba, era 11 mil no dia 10, mas já passou, me parece, de 13 mil óbitos. Nós temos mais de 64 mil pessoas recuperadas, né? A situação que se coloca é de pessoas em recuperação após o quadro de SARS, né, COVID-2. Então, a gente gostaria muito de, nesse debate de hoje, poder verificar, inclusive, com vocês que tratam, né, do campo das ciências políticas, como a gente manejar todas as questões que envolvem trabalhar dados científicos, propor medidas, né, sanitárias, epidemiológicas e conversar, dialogar com o plano político, que tem sido o nosso maior obstáculo nesse momento, não só pela figura específica do presidente da República, mas por pessoas que estão nos órgãos e instituições principais da República e que deveriam nos escutar. Nós somos o Conselho Nacional de Saúde, nós temos representação de toda a sociedade brasileira, praticamente, nos nossos quadros, e a gente precisa ser ouvido de uma forma respeitosa, de uma forma sensível, porque a gente não está querendo o mal, nem dos órgãos, das instituições da República, muito menos da nossa população. A gente quer colaborar para o processo, né? Então, professora Débora, professora Rebeca, nós estamos aqui hoje para poder ver de que forma essas medidas que a gente vem adotando, né, podem convergir para o processo de certa forma, a gente colaborar para evitar
um maior avanço da epidemia e também tentar diminuir ao máximo o número de óbitos, porque as perspectivas não são muito boas nesse aspecto, ok? Obrigada, Moisés. Você falou muito menos do que os 20 minutos que nós dedicamos, mas isso é ótimo que a gente pode aproveitar e ter um pouco mais de debate. Então, vamos em seguida passar para a Débora, que pode fazer os seus comentários. Obrigada, Débora. Obrigada, Rebeca. Eu queria agradecer muito ao Moisés, né, Conselheiro Nacional de Saúde, por conversar com a gente hoje, né? Eu já tinha tido contato com o Moisés, ele já né, foi bondoso em conceder entrevista para pesquisa que eu faço há alguns anos no Conselho, né, Nacional de Saúde, e também, né, dizer do nosso agradecimento como o trabalho, né, que o Conselho Nacional de Saúde faz de maneira voluntária, apesar das pessoas acharem, né, que são cabides de emprego, né, mas o ativismo social ele é feito de maneira voluntária, né, sem pagamentos, como algumas pessoas quiseram acusar em alguns momentos, né, e é realmente maravilhoso o trabalho que vocês fazem, né. Também agradecer a pós-graduação, em nome do professor Carlos Machado, que é o coordenador, por né, abrir esse espaço de debate aqui na pós semanalmente para a gente discutir essa crise do Covid. Eu gostaria de colocar um pouco o debate, né, fazer um histórico aqui do enfrentamento, das possibilidades do enfrentamento pelo Conselho Nacional de Saúde dessa pandemia, né, do Covid-19, começando colocando um pouco o controle social em perspectiva, e o Moisés já disse, né, começou falando exatamente isso, que essa crise que o Conselho e o controle social está vivendo uma crise que não é de agora, né, principalmente se intensificou a partir de 2016. Então, relembrando um pouco dessa história do controle social na saúde, em que pé nós estávamos, né, no nível federal, no que tange a participação política. E isso, sem dúvida, vai ter impactos nas possibilidades que o Conselho tem de enfrentar essa crise, né? É bom lembrar que, apesar de relativamente consolidada, após 30 anos de experiências participativas, né, de conselhos nos mais de 5.500 municípios brasileiros, no estado e no nível federal, já tem um tempo que as coisas não caminham muito bem. Ou seja, primeiro porque muitas instâncias foram criadas por lei ou por decreto, mas sem poder efetivo, o que foi afastando muitos movimentos sociais dos conselhos e dessas instâncias. E segundo, porque mesmo os conselhos já consolidados, como os conselhos ligados a sistemas de políticas públicas, como é o caso da saúde, da assistência social, é crescente um discurso no nível nacional contrário à participação, né, à participação social. Isso não começa nas eleições de 2018, mas precisamos lembrar que a permeabilidade do Estado à participação para alguns atores já começa a mudar ali, né, no segundo mandato do governo Dilma. Também há uma crítica à relação de Dilma com os movimentos sociais, que era diferente até pelo perfil dela em relação a Lula, embora formalmente, né, o governo Dilma ainda tenha criado muitas instâncias de participação. O choque maior foi, sem dúvida, né, começa um choque, o Moisés fala 2016, mas eu queria trazer 2 anos atrás, né, porque a gente tem a promulgação do decreto da participação, da Política Nacional de Participação Social, né, o chamado decreto da PNPS, de 8.200, o número 8.243, de 2014, em que ali deixa claro que o relativo consenso que se tinha no nível nacional sobre a participação estava sendo rompido, né? Ou seja, ali você já começa uma série de declarações, inclusive de dentro do legislativo, dizendo que não era papel do controle social decidir sobre políticas públicas, porque isso seria supostamente um papel dos representantes eleitos. E aí, desde Temer, e agora mais ainda com o governo Bolsonaro, há um ataque direto à participação, por exemplo, por meio da reorganização de ministérios, secretarias, que atingiam em cheio as instâncias de participação, ligadas principalmente às defesas de minorias, né? Bolsonaro, ao ser eleito, ele diz claramente que vai perseguir e é contrário ao ativismo, e uma de suas primeiras medidas é justamente alterar a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que leva à suspensão das atividades daquele Conselho Nacional. Depois há um ataque ao Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e, recentemente,
um decreto que pegou a academia de maneira muito surpresa, não surpresa, porque sabíamos que já havia essa política, mas não imaginávamos que seria de tal monta, que é o decreto 9.759, que extinguiu praticamente numa canetada mais de 50 colegiados de participação paritária entre sociedade civil e governo no nível federal. Então, o fato é que muitos conselhos nacionais, mesmo que continuem a existir formalmente, foram afetados diretamente no seu funcionamento, seja por mudanças incrementais nas regras, e aí deixando praticamente inativo, como é o caso da política, né, LGBT, em que você tem redução de reuniões online, redução do número de membros, desde outros conselhos que eles não puderam mudar as regras, porque já são definidos por lei, mas que tornaram inoperante a sua ação, como o histórico Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que existe desde 1985. Né? Então, o que acontece é que o Conselho Nacional de Saúde, dentro dessa crise política da participação que eu estou relatando aqui, ele ainda pode ser considerado, vamos dizer assim, um oásis nesse mar de destruição da participação institucional. Ele tem sido capaz de resistir a esse processo e com alguma força, né? E por isso eu acho que ele tem grande papel para enfrentar a crise do Covid, lutando contra algumas arbitrariedades do Estado. E tentativa de ser, né, do Estado ser impermeável aos interesses sociais, ou pelo menos de alguns interesses sociais que atingem a população. Eu tenho a pesquisa que eu estava fazendo no Conselho Nacional já há alguns anos, inclusive que eu entrevistei o Moisés, né, acabei um artigo agora em que vai trabalhar justamente essa ideia de resiliência, né? Ou seja, o Conselho Nacional de Saúde é um caso típico que eu chamo de resiliência institucional, e ele é resiliente por dois motivos, não só porque ele se mantém no tempo e se preserva, a despeito de um choque direto, de um ataque direto à sua existência, mas porque há um esforço deliberado dos próprios atores do Conselho de inovar nas suas formas de ação nos últimos 3 anos para enfrentar a crise política e se manter como espaço de deliberação da sociedade civil sobre a política de saúde. Existem 3 razões para isso, pelo menos. Por que o Conselho Nacional de Saúde ele é resiliente? Porque, primeiro, a gente tem que recuperar a história de interação entre o movimento sanitário e movimentos populares de saúde, né? Ou seja, diferentemente de outros conselhos, o Conselho Nacional de Saúde, a ideia de participação na saúde começa a se estabelecer já, né, ainda no período do governo militar, e a interação dos movimentos com o Estado ela é orgânica já há muito tempo, e ela é menos dependente das mudanças nas coalizões governamentais, ou seja, o Conselho ele sobreviveu a diferentes projetos políticos dos governos, mesmo que esses não fossem tão favoráveis à participação. Né? O segundo motivo, né, da resiliência do Conselho é justamente porque ele tem uma das institucionalidades, vamos dizer assim, mais fortes deste modelo do que a gente chama na ciência política de instituições, né, participativas. Aí pensando, primeiro o peso dos representantes de usuários e trabalhadores, que somados são 75% do Conselho, da sua composição, e aí com uma grande possibilidade de fazer valer, né, os interesses da sociedade, os interesses sociais no interior do Conselho, comparado à composição de prestadores públicos e privados. O poder deliberativo definido por lei, que o Moisés já destacou, ou seja, suas normas têm poder vinculante, ou pelo menos deveriam ter, né, se o governo obedecesse à lei. E ele é obrigatório nos 3 níveis de governo e controla o fundo, né, da saúde. E controlar o orçamento é uma das grandes diferenças para as instâncias de participação, né, para a efetividade delas. E terceiro, a gente está falando de um setor de política cuja natureza da política, por mais que seja disputada pelo setor privado, ela é aceita publicamente, né? Ou seja, é um dos maiores orçamentos da União, com quadros fixos também, e apesar de todos os limites de financiamento, é uma comunidade de política que, ao mesmo tempo, ela conseguiu defender a ideia da participação, mas ela conseguiu que a sua ideia de saúde pública entrasse para dentro da burocracia do Estado, né? Ou seja, ela influenciou a gestão da política, né? É uma participação, então, que alcança de fato a política pública.
e que contribui ao mesmo tempo para construir as capacidades estatais, né, para a capacidade do Estado agir. E aí, para enfrentar a crise política, o Conselho de Saúde tem inovado de várias formas, e eu acho que essa pode ser um caminho pelo qual também, imagino, vocês estão atuando no sentido da enfrentamento da crise do Covid. Primeiro, o Conselho tem intensificado as suas dinâmicas que são próprias já, né, da sua atividade. Eu não sei se o Moisés provavelmente conhece, mas o número exato é que, enquanto nos governos Lula e Dilma você tinha no Conselho uma média de 15 moções por ano, depois de 2016 essa média sobe para 27, ou seja, o Conselho passa cada vez mais a emitir moções de repúdio às ações do Ministério da Saúde, ou seja, a ideia de repúdio, que antes não estava posta até 2010 de maneira muito clara nas moções, ela começa a aparecer muito fortemente, mostrando a insatisfação do Conselho com as políticas de Estado. E uma coisa impressionante é que a ideia de recomendações que o Moisés citou aí que vocês estão fazendo, ou seja, o Conselho recomenda ao governo agir a partir de um certo documento pautado em regras e leis. Nos governos Lula e Dilma, a média eram 15 por ano. Em 2017 e 2018, o Conselho Nacional de Saúde emitiu 69 recomendações e 65 recomendações, respectivamente. Isso mostra claramente uma atividade intensificada do controle social em resposta a uma crise política. Só esse ano, a gente está em meados de maio, o Conselho Nacional de Saúde já emitiu 33 recomendações ao governo. 35 agora, eu vi semana passada, ou seja, mais 2, quando eu olhei esse dado. E, então, 19 dessas são sobre o Covid-19, ou seja, mandando o Estado agir, seja a atenção básica na questão dos profissionais de saúde, na questão de público com imunodeficiência. Há uma importante recomendação sobre a questão dos leitos públicos e privados, da famosa fila única, que eu queria também que você falasse um pouco sobre isso depois. Então, além, ou seja, intensificou a sua atividade muito claramente, e o Conselho tem inovado na forma de se comunicar com a sociedade. Eu acho que uma das críticas que a academia fazia ao controle social é que ele, pelas milhares de tarefas que tem a fazer, ele sempre ficou um pouco insulado do ponto de vista do que o público conhece sobre o que vocês fazem, né? E isso mudou, né? O debate tem mudado desde 2016. O Conselho intensificou a sua presença nas redes sociais. A página do Conselho, em 3 anos, passou de 20 mil seguidores para quase 90 mil. Né? Isso também eu fiz uma análise das publicações do Conselho. Você vê que nitidamente há uma postura de repolitização da questão do SUS e da questão da participação social. E nessa crise, então, o Conselho tem voltado a repolitizar essa questão do SUS, e acho que a crise do Covid-19 aumenta ainda mais essa possibilidade de retomar essa agenda, né, de defesa política e pública do SUS. Isso já estava vindo há um tempo, ou seja, a 16ª conferência está aí para mostrar como houve essa tentativa do Conselho de resgatar historicamente a histórica 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde, porque o lema é justamente a 8ª mais 8, e ali já estava posta a briga, né, a luta para repolitizar essa questão do SUS, do sistema de saúde público. E depois, então, a gente tem em terceiro lugar, eu percebi nessa pesquisa como que o Conselho tem inovado na sua interação com outras instituições. O Conselho, por onde ele até está situado, ele sempre ficou muito próximo do Poder Executivo. E nos últimos anos eu senti, e sempre foi clássico do movimento de saúde, a aliança com o Poder Legislativo sempre foi central, desde a Constituinte, né? E isso tinha se perdido um pouco, pelo menos o que eu ouvi dos entrevistados, né? Não sei como que o Moisés, né, se quer se colocar em relação a isso. Mas nos últimos anos foi fundamental para enfrentar a crise política a reaproximação do Poder Legislativo, inclusive levando reunião ordinária do Conselho para dentro do plenário da Câmara Federal e uma aproximação com os atores da Justiça, Ministério Público, STF. E aí tem sido central nessa luta, e acredito que para o Covid também, a questão da ação, né, contra a emenda constitucional 95, o teto dos gastos, né? O Conselho Nacional foi agora aceito pelo STF como colaborador das ações
contra, né, o teto de gastos. E aí, então, para concluir, né, deixar algumas perguntas em relação à crise, a gente está falando, então, de um conselho que está tentando inovar, não só porque há um contexto político, mas também porque ele está competindo historicamente com outra força de uma maneira muito desigual, e isso vai se expressar agora na crise do Covid, que é o setor privado, né, da saúde. Ou seja, há tempos que a saúde passa por um constante desfinanciamento, né? Além do mais, houve nos últimos anos uma tentativa de transferir também questões importantes do ponto de vista da organização do SUS passam a ser decididas pelas comissões intergestoras sem passar pelo controle social, ou seja, são vários desafios aí colocados. Tudo isso já era difícil em contextos apenas de crise política, né? E aí você adiciona um novo choque, que é o choque, né, um choque externo aí, né, como a literatura fala, que é o choque da pandemia. E aí os problemas ganham um grau de seriedade fortíssimo, né, que desnuda para mim, de um lado, os limites da política de saúde e as dificuldades do controle social para fazer valer os princípios do SUS, mas ao mesmo tempo eu acho que eu queria mais deixar como pergunta para o Moisés, eu vejo também que essa crise pode gerar janelas de oportunidade, né, para repensar o SUS. Ou seja, a gente tem vários limites. A gente está falando de que agora, mais do que nunca, o problema do subfinanciamento do SUS está batendo a porta, e o Conselho já denunciava isso há muito tempo. E nós temos uma situação em que 25% da população usa planos privados e apenas 44% dos leitos de UTI são do SUS. Ou seja, 1/4 da população tem direito a mais da metade dos leitos, né? Ou seja, colocando em questão o princípio da universalidade do SUS. E aí eu acho que essa crise também, ela coloca a desnuda as dificuldades de fazer valer um princípio caro do SUS, que é o princípio da equidade, né? Tratar desigualmente quem mais precisa. E aí eu estou falando isso principalmente pelas dificuldades de acesso de comunidades periféricas, negros e toda sorte de minorias aos serviços de saúde nessa crise da pandemia, né? Ou seja, a gente está vendo aí uma coisa inédita, por exemplo, um exemplo clássico agora, que me surpreende muito, uma comunidade de Paraisópolis de São Paulo, em que os líderes da associação comunitária estão contratando médicos ou treinando a população para fazer socorro, né, atendimento médico de primeiros socorros à população, né? E aí eu queria perguntar para o Moisés, né, pelo menos 3 coisas. Tem esses limites, mas sobre as janelas de oportunidade, ou seja, o que pode ser feito, o que essa crise também abre de possibilidade para a reconstrução do controle social. O primeiro é que o que vai ser intensificado ou está sendo intensificado ou não nessa crise do Covid, eu queria saber desses repertórios que eu falei, que o Conselho tem inovado, como está esse contato com o Legislativo, principalmente, né, e com o Poder Judiciário, se você puder falar um pouco em que pé está essa ação, por exemplo, sobre o teto dos gastos, que vai ser central, que afeta diretamente no financiamento da saúde. A segunda questão é sobre o que eu falei antes, sobre a politização do debate sobre o SUS. Né? Uma coisa impressionante, acabo de ver que numa live o Rodrigo Maia, não sei se você viu isso, o presidente da Câmara, disse: eu tinha uma visão muito para o mercado privado da saúde. Vejo agora que o SUS é importante. Né? Ou seja, o presidente declarou isso, que ele tinha uma visão para o mercado. E aí, eu acho que é hora, infelizmente por um mau motivo, mas de escancarar publicamente a defesa do SUS. Né? E aí, até que ponto o Conselho Nacional de Saúde tem procurado se aproximar de outras formas de ativismos, e aí pensando nos conselhos locais, mas também movimentos periféricos que estão fortemente mobilizados nesse momento, porque a ideia do nós por nós é eles que estão, né, ali enfrentando o vírus de uma maneira muito difícil pelas condições de desigualdade, de moradia, de trabalho. E eu vejo a gente tem visto, né, nas ciências sociais uma mobilização dessas periferias muito forte, né? E eu acho que pode ali ter um caldo importante, né, de politização do debate público a respeito do SUS, que
não sei até que ponto o Conselho Nacional consegue, né, unir forças com esse tipo de movimentos. Então, uma segunda pergunta. E a terceira seria sobre os estados, né? Como vocês veem isso? Os estados estão se mostrando proeminentes nessa crise, né? Na ausência de um governo federal atuando, os estados estão se mostrando, na verdade, né, estão tomando a frente da política. Como que isso afeta ou não o controle social, né? Eu estou aqui pensando, você citou aí os CONASEMs, né, os conselhos de secretários, até que ponto eles estão agindo sozinhos? Você tem um retrato do que está acontecendo no nível dos estados, do ponto de vista do controle social? Os conselhos estão participando desses debates nos estados, nos municípios? Como é que está isso no nível dos estados? Enfim, é isso. 3 perguntas para você. E, de novo, agradeço a sua presença. Gente, então, só enquanto... Eu vou Ele passar falou a palavra, pouco, eu sempre falo muito. Mas ela é professora, né? Normal, a gente fala muito. Né? Eu vou passar a palavra de volta para o Moisés, para ele responder as perguntas da Débora. Enquanto isso, eu recebi só uma pergunta até agora, gente. Então, o pessoal pode passar para mim pelo chat privado ou pelo Face alguma pergunta que eu organizo aqui. Já enquanto o Moisés está respondendo, eu organizo e passo esses aqui para ele, ou para a Débora também, tá? Obrigada. Pode falar, Moisés. Ok. Eu vou tentar lembrar um pouco. Foram 3 perguntas, mas algumas tão globais que tem um ótimo leque de respostas para a gente colocar. Bom, acho que a professora Débora tem algumas questões que, nesse histórico dos últimos anos, do como o campo político também se moldou, do quanto o Conselho Nacional também, de certa forma, vem seguindo numa trajetória que tem tentado se reinventar, né? Enquanto a gente tem, em 2016, um golpe, a destituição de uma presidenta da República por questões, né, basicamente, de acordos parlamentares, midiáticos e, inclusive, do judiciário, né, apoiando toda a trama que se fez, o Conselho Nacional, em 2018, no final de 2018, e no mesmo tempo praticamente em que se davam as eleições, né, gerais no Brasil, ele teve a sua eleição do Conselho Nacional. Isso é importante que as pessoas saibam, né? O Conselho Nacional passa por eleições democráticas, transparentes, onde todas as entidades nacionais relacionadas com o tema saúde têm total abertura para se inscreverem no processo, participarem das eleições e concorrerem a serem membros do Conselho Nacional. E como a senhora mesmo colocou, uma questão de uma função de relevância pública, que pouca gente sabe, que nós não somos pagos, nós não temos salário pelo Conselho Nacional, e isso é realmente um trabalho voluntário. Por mais que a gente receba apoio para alimentação e para, por exemplo, pagar o hotel quando a gente vai para Brasília, né? Mas a gente está lá numa função de relevância pública, analisando, de certa forma, também, além de analisar a saúde, a gente está monitorando, avaliando e propondo medidas de saúde para a população com base na experiência prática, política, de todas as entidades que compõem o Conselho Nacional. E o Conselho, em 2018, quando efetua a sua eleição, por mais que no plano nacional a gente tenha a surpresa negativa de ver uma proposta fascista ganhar as eleições, o Conselho Nacional se renova em 40% das entidades que o compõem. E isso não é pouco, diante do quadro, né, que a gente tem de muitos fundamentalismos ocorrendo, muita gente tentando interferir nas instituições, e isso também, o Conselho Nacional não deixou de ser alvo dessas investidas. Por sorte, o amparo legal da gente nos permitiu permanecer no plano nacional, apesar dos decretos 9.759 e 9.784, que acabam não só com comissões
específicas, mas também com os espaços colegiados de uma maneira geral no Brasil, mostrando que este governo, Bolsonaro, citando bem claramente, ele não é pelo viés da prática participativa e nem democrática representativa da sua população. Ou seja, ele se elege com uma parcela da população, no entanto, ele não admite que essa mesma população se veja representada ou esteja nos espaços de participação e representação para a gente colaborar com as políticas públicas. Então, isso é muito sério. E a gente tem tentado, ao longo desse tempo, desde 2018 também, não só com a nossa eleição, mas também em outros planos, se reinventar na nossa prática. Nós temos, nesse exato momento, nós tivemos um grande trabalhador representando a presidência do Conselho Nacional e agora estamos com um representante usuário no comando do Conselho Nacional de Saúde. Isso é significativo, exatamente nesse momento a gente estar com os usuários, né, à frente do processo, e as pessoas pouco sabem disso, em um espaço que não é subalterno nem subordinado do Ministério da Saúde, por mais que faça parte, né, claro e óbvio, da estrutura administrativa do Conselho, mas este Conselho, agora, em 2019, ele também ganha, de certa forma, uma estrutura de não só de autonomia administrativa, como a gente tinha antes, mas agora nós somos unidade gestora também, né? E isso nos torna, de certa forma, entes que precisam ter uma responsabilidade ainda maior na prática, né, da nossa política de certa forma, monitoramento, de fiscalização do executivo nas suas ações. Nós não somos executivos, nós apenas propomos, temos um caráter deliberativo sobre a política nacional de saúde e temos que ter respeito a esse papel. O próprio ministro, que agora está no comando, mal sabe ele que ele também seria Conselheiro Nacional de Saúde, né? A gente vai ter que cobrar esse papel porque os ministros têm o seu assento, né, de certa forma garantido. Ele não é presidente do Conselho Nacional. Isso dificilmente será, porque nós temos acórdão, inclusive do Tribunal de Contas da União, dizendo que gestores não devem e não podem exercer função de presidência dos conselhos. Mas ele é membro e deveria conhecer mais do Conselho Nacional de Saúde na sua função. Principalmente porque a gente tem feito ações agora, nos últimos tempos, professora Débora, mesmo na atividade remota, de uma agenda virtual que foi necessária com o advento da epidemia, a gente fez, na semana passada, tem 2 semanas atrás, que a gente teve reuniões com todas as presidências dos conselhos estaduais de saúde do Brasil, tentando verificar, monitorar a situação da epidemia em cada unidade federativa e também se colocando, de certa forma, solidário àquilo que está acontecendo no locus do papel dos conselhos estaduais e conselhos municipais também. Então, a gente precisa ser solidário nessas horas, porque a gente tem visto que quem está realmente assumindo o maior papel na execução das ações frente à epidemia são principalmente os municípios, né? E aqueles das capitais ainda sendo afetados de certa forma mais negativamente, né? Principalmente por causa da questão populacional nas capitais, mas de acordo também com a questão das diferenças regionais, a gente precisa dar esse apoio para encontrar soluções que muitas vezes são específicas de um lugar, de uma questão cultural que exista, de um modelo, né, de Estado que esteja, das configurações políticas que estejam lá. A gente precisa encontrar formas de apoiar os conselhos estaduais e municipais nisso. A gente já vinha também num crescendo de atividades de apoio também à coordenação das plenárias de saúde nos estados, e a gente teve que interromper uma série de atividades, né, como as nossas reuniões vinham ocorrendo corriqueiramente, não só com os presidentes de conselho estadual, como também as plenárias de saúde, os coordenadores de plenária
dos estados, mas continuamos nos comunicando com eles. As nossas ações relacionadas com o legislativo, elas têm crescido muito, professora Débora. Só em 2019, o fato de que o Congresso nunca chamou tanto o Conselho Nacional para opinar nas suas audiências públicas, né? E em momentos que a gente teve a discussão da saúde sendo colocada lá naquele espaço, a gente foi chamado pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Seguridade Social, né, da Câmara dos Deputados e pela Comissão de Saúde desta Comissão de Seguridade Social várias vezes, para opinar, inclusive, sobre aspectos da política nacional de saúde que não nos diz respeito, porque nós não somos executivo. Nós somos os fiscalizadores do executivo, mas fomos colaborar em todos os momentos que fomos chamados. O Senado, agora este ano, já nos chamou várias vezes para debater, por exemplo, a questão dos projetos de lei 186, 187 e 188, que são aquelas medidas, o pacote de medidas de austeridade fiscal do ministro Guedes, né, do governo Bolsonaro, para tentar não só ampliar a austeridade fiscal no Brasil, como também uma redução do papel do Estado neste exato momento. É uma tentativa de privatização aberta e restrita, né? Uma medida de tentar barganhar com os direitos trabalhistas, né, de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, inclusive prejudicando, né, as questões do salário que todos nós temos, a questão também, por exemplo, de sequestro dos fundos nacionais, que pode originar. Basicamente, a maior parte dessas medidas de ajuste e austeridade fiscal são para fazer caixa para superávit primário, simplesmente por uma agenda econômica que se sobrepõe à agenda da vida, né? Então, nós fomos todos esses momentos, tanto no Senado quanto na Câmara, nos comunicar, levar a mensagem do Conselho Nacional, levar, não é a nossa opinião, levar os nossos estudos, as nossas evidências sobre aquilo que está acontecendo e que a gente não pode ter as áreas sociais sendo prejudicadas por medidas de ajuste econômico, né? Então, nesse exato momento, a gente tem um Estado permeável aos interesses da população. Nós temos, nesse exato momento, no Congresso Nacional, uma série de interesses privados permeando a barganha de tudo que vai ser definido lá naquele espaço. No entanto, a gente não se ausenta de ir levar a nossa voz do controle social, de ir opinar sobre a política nacional de saúde, porque a gente tem o nosso papel bem claro e evidente como uma instância que é deliberativa da saúde. Portanto, tudo aquilo em que, em certos momentos, o Ministério da Saúde e este governo Bolsonaro tentou entrincheirar o Ministério da Saúde, tentou embarreirar o controle social de sua atuação, a gente vem tentando oferecer medidas de certa forma, de comunicação com a população. Acho que isso é uma das janelas de oportunidade. O momento de adversidade é muito propício neste panorama para que a gente faça uma coisa que a gente não consegue nunca, de certa forma, fazer com tanta propriedade como a gente está fazendo nesse exato momento, que é dialogar com a população. A população, finalmente, por causa de uma epidemia que está matando as pessoas, está vendo que o SUS salva, que o SUS consegue fazer com que a gente tenha, mesmo que a pessoa tenha plano privado de saúde, a pessoa está sendo recebida e está sendo atendida na sua necessidade, na sua demanda, graças ao SUS, ao Comando Único da Saúde no país. E a população nunca viu tanto o SUS em seu papel primordial, de acordo com os seus princípios e diretrizes. No entanto, nós ainda temos figuras como a Presidência da República e muitos legisladores e a própria mídia que, por mais que a Globo diga, olha que coisa, olha como está sendo feito o atendimento, olha como está tudo sendo feito no SUS.
Tá, estão mostrando mais. Mas pela primeira vez a gente vê figuras claras, políticas, como Rodrigo Maia, assumir que pensava mais no caráter privatista da saúde do que na saúde pública desse país. A saúde que salva, né, dezenas de milhares de pessoas da nossa população. Uma outra coisa que a gente faz, além de a gente ter conseguido comunicar melhor sobre o SUS e sobre as necessidades do SUS nesse exato momento de epidemia, é o fato de que a gente estreitou ainda mais as relações com os poderes. Por exemplo, o próprio STF, a PGR, a gente tem sido solicitado por alguns espaços para nos posicionarmos, principalmente sobre a questão da emenda constitucional 95. Há pouco tempo atrás, a gente foi chamado pela PGR, o STF, agora o Conselho Nacional, semana passada, se tornou finalmente amicus curiae, amigos da corte, né, no processo pela revogação da emenda constitucional 95, que congela por 20 anos o investimento de saúde no Brasil de 2018 até 2036, sendo que a gente já sabe que nesse período a perda de investimento para o Brasil será maior do que 400 bilhões de reais. E que só entre 2016 e 2018 a gente perdeu 22,5 bilhões. Fora os restos a pagar, que é todo aquele dinheiro que o Ministério da Saúde não executa no mesmo ano, e ao invés de cancelar para entrar como crédito no ano seguinte, eles simplesmente vão criando um efeito bola de neve de deixar restos a pagar de um ano para outro, que já se soma mais de 20 bilhões. No total, o que a gente tem é que dos 22,5 bilhões perdidos pela EC 95, nós não estamos mais em tempos de subfinanciamento, nós estamos em tempo de desfinanciamento da saúde. 22,5 bilhões, mais 20 bilhões, nós estamos na casa dos entre 40 e 50 bilhões que a saúde pública no Brasil precisa ver resguardado esse financiamento, retornando para o Fundo Nacional de Saúde. E isso a gente tem conseguido, de certa forma, dialogar melhor com as instâncias e mostrar algo que nem sempre CGU, nem sempre Ministério da Saúde, nem sempre Ministério da Economia conseguem mostrar, que é o quanto a saúde vem sendo desfinanciada nesse país. Para além disso, professora, a gente tem tentado mostrar para a população também que o financiamento que se joga para o superávit, né, a verba pública que se tira do financiamento das áreas sociais e que vai para o superávit, ela está prejudicando o desenvolvimento econômico do nosso país. Simplesmente nós estamos retirando da população a capacidade de se sustentar devidamente, não é subsistir. As questões sociais nesse país precisam ter investimento para que o trabalhador e a trabalhadora, principalmente os assalariados, não tenham que subexistir, mas que eles vivam e não sobrevivam. Então, a pauta econômica a gente tem conseguido traduzir para a população de uma maneira diferente. Como a senhora mesmo colocou, a nossa assessoria de comunicação nunca foi tão eficiente para poder tentar encontrar formas da gente criar maneiras de dialogar melhor com a população sobre o que é o SUS, sobre o que é o papel do Conselho Nacional de Saúde, sobre a nossa função enquanto conselheiros e conselheiras, que não estamos recebendo nada para isso. A gente está pensando na nossa população. No meu caso, eu estou dentro de uma das comissões do Conselho, que é a Comissão de Patologias. Eu vou citar basicamente Comissão de Patologias, por mais que o nome seja grande, e que a gente, nesse exato momento, está tentando, assim como outras comissões, como a de ciclos de vida, a da mulher, a de equidade, zelar por populações que são extremamente vulneráveis nesse exato momento, como a população de pessoas com doenças crônicas e outras patologias, como as populações historicamente excluídas e negligenciadas ao direito nesse país, como a população negra, quilombola,
população ribeirinha, né, do campo, cidade, floresta e das águas. A gente tem tentado falar de que os idosos estão vulneráveis e a gente precisa de atenção a isso. Nós temos um ministro que, antes mesmo de chegar no ministério, antes de assumir o ministério, a gente já sabia que a posição dele é colocar entre a vida de um idoso e a vida de um jovem, a gente descarta o idoso e coloca acima de tudo o jovem como, de certa forma, olhem o nível que a gente está, o nível raso de discussão bioética que estão sendo colocadas as decisões políticas desse país, por parte de um ministro da Saúde que assume a pasta simplesmente para satisfazer a vontade fundamentalista do presidente Bolsonaro. Então, a gente tem tentado fazer várias ações, nunca produzimos, assim, só neste contexto de epidemia agora, já foram 35, do início do ano para cá, foram 35 recomendações, tentando ajudar os poderes públicos, a gente dá uma resposta para a epidemia, basicamente. A nossa produtividade, em termos de instrumentos, seja resolução, recomendação ou moção, isso não diz da qualidade com que a gente tem conseguido fazer o papel político que a gente exerce. Eu acho que isso tem sido muito importante, professora Débora. É o quanto a gente se reaproximou do movimento sanitário do país, que ainda existe, ainda está vivo. Nós temos pessoas que são bastiões do movimento sanitário ainda da década de 1980, mas nós temos um movimento sanitário que continua vivo na academia. Nós temos um movimento sanitário que continua vivo nos movimentos populares e comunitários desse país, movimento social desse país, que continua defendendo a vida acima da pauta econômica. E conseguir, por exemplo, em janeiro, participar do Fórum das Resistências, conseguir em 2019 realizar a 18ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª mais 8, conseguir isto em pleno governo contra a democracia, contra a participação social, não é pouco. Não tem sido fácil. Neste mesmo momento em que estão sendo atacadas, querem, de certa forma, privatizar diversos hospitais, hospitais universitários e hospitais que têm até característica público-privada do país, em pleno momento de epidemia, querem privatizar muitos hospitais públicos desse nosso país. Querem fazer isso de uma certa forma, sem entender o quanto isso representa para a gente, não só da área de saúde, mas da área de educação, para que a gente tenha um povo com autonomia, sabe? Que a gente resguarde, de certa forma, a soberania nacional em termos de inovação tecnológica, que é produzida nas universidades, que é onde a gente consegue fazer evoluir com que a nossa biodiversidade, a diversidade que esse país tem em termos de tesouros, de riquezas, possam ser transformados em produtos, em serviços para o bem da própria população desse país e que não seja meramente transformado em royalties para gerar dividendos em bolsa de valor para as pessoas especularem mundo afora. Nós queremos, né? Mas só para avisar que a gente tem já uma lista de perguntas aqui. Se quiser concluir para a gente. Já estou com 7 perguntas aqui. É muito bom que a gente consiga ampliar isso tudo dessa forma. A gente perceba que o nosso papel é muito maior do que se restringir às reuniões presenciais que a gente tinha e ampliar ainda mais o diálogo com a academia, com os movimentos sociais e tentar fazer isso de uma maneira ainda mais ativa e proeficiente de agora em diante. Eu sei que é muito empolgante a oportunidade da gente conversar. Eu estou com 7 perguntas já, então acho que eu vou fazer o seguinte, vou ler 4 e aí passo de volta para vocês rapidinho para responder na medida do possível e se tivermos tempo a gente olha o seguinte, né? Eu vou simplesmente... Cada um parece pegar um tema diferente, né? Eu não estou vendo muita sobreposição, não, porque parece que saúde é a questão que toca em tudo hoje em dia nas nossas vidas, né? Não tem nada que a saúde não está atingindo, né? Na nossa vida atual, né?
A Michele Fernandes, professora aqui do IPAL, pergunta o que você acha da atuação, da atenção básica na atual crise sanitária? Qual seria a melhor forma de atuação desse nível de atenção à saúde no contexto atual que vivemos? Uma pergunta bem fácil de responder. O Matheus Pacarim faz uma pergunta bem de ordem diferente. Como o Conselho Nacional de Saúde tem tratado o tema desinformação, as fake news na saúde, principalmente quando ela se consolida com a estratégia política do presidente da República, né? Fernando Bittencourt, a terceira pergunta que eu vou passar aqui, pergunta sobre como os legislativos podem ajudar o controle do Conselho nessa época tão difícil, né? Qual tipo de informações ou levantamento seria importante para a focalização, especialmente a curto prazo, nas atividades de fiscalização e controle de alguns legislativos podem tentar desenvolver. E já vou dar mais um, porque depois a gente vê se tem tempo para ver mais 3 ou 4. Do Daniel Bugueia, que pergunta, interessou pelo comentário da professora Débora sobre a atuação de amicus curiae na ação do STF sobre o PEC do teto de gastos. Acho que você falou um pouco sobre isso, mas, se possível, gostaria de entender melhor essa estratégia do Conselho para ativar a arena judicial mais em geral, né? Existe algum processo organizado de debate e tomada de decisão sobre essa atuação judicial? Eu vou copiar essas perguntas para você no seu chat pessoal, para você poder, né, ver que pode ficar mais fácil para você acompanhar, tá? Tá, Moisés, e eu acho que não sei se a Débora quer responder também, ou é... Não, acho que é mais direcionada para ele, né? Tá, eu só copiei aquilo que eu li agora, está no seu chat, caso que você queira acompanhar. Eu consegui pegar a base de todas as 4 perguntas. Assim, vamos pela primeira, que é a atuação da atenção básica nesse período de epidemia, né? Se vocês notarem, os principais investimentos do Ministério da Saúde nesse exato momento estão na média e na alta complexidade. Nos hospitais, porque é a urgência e emergência, onde está chegando a maior parte dos casos das pessoas já com sintomas graves da epidemia. No entanto, a gente tem que lembrar que a atenção básica, ela é, de certa forma, a matriciadora de toda a rede, e por ela também entram os pacientes, né? Nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, e tem um papel muito importante, que é numa questão que pouco está sendo falada nesse atual modelo de Ministério da Saúde, que é a questão da educação em saúde. Nós falarmos de promoção da saúde, falarmos de prevenção, que é trabalhar as questões do isolamento social. Nós temos a questão da saúde da família, né? O Programa Saúde da Família, PSF, onde nós temos a figura, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que podem ter um papel muito importante, por mais que a gente tenha que respeitar as regras, né, de distância entre as pessoas, mas que teriam um papel muito grande nesse exato momento. Mas a atenção básica, a gente está cobrando, por exemplo, como Conselho Nacional, nós emitimos para o Ministério da Saúde uma cobrança de que os repasses para os municípios, que basicamente vão ser as ações, né, de atenção primária em saúde, não fossem paralisados nesse exato momento da epidemia. E que, através do repasse para municípios e para estados, a gente pudesse ter também a atenção básica sendo visibilizada nesse momento, porque ela está recebendo pacientes e ela tem papel importante. Por exemplo, a vacinação das pessoas que estão em risco nesse exato momento, o acolhimento e matriciamento das pessoas com início de casos, e para que a gente possa manejar aquelas pessoas que chegam com sintomas que nem sempre vão agravar e que, portanto, pode ter um manejo pela atenção primária em saúde, sem necessariamente ocupar um leito, né, de urgência e emergência na média e na alta complexidade. Então, o papel da atenção primária em saúde é fundamental. Nós estamos agora para terminar um documento da Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde, nos posicionando sobre as regras do financiamento da atenção primária em saúde, que foram criadas agora em 2019, que são terríveis para, mesmo querendo um outro modelo, para desfinanciar na ponta nos municípios as ações. Então, a gente está atento a isso e se posicionando.
A questão das fake news nos preocupa muito, Rebeca, e a todos que estão nos assistindo. É grave que o Ministério da Saúde adote medidas de restrição e isolamento social baseado em evidências científicas e preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, e um presidente que sequer entende a importância dessas medidas, ficar incitando a população a sair do isolamento social. Isso é grave porque origina não só na fala, na atitude do presidente da República, mas também no séquito de seguidores, né, dele, vem um monte de informações desencontradas e que prejudicam a atuação de educação em saúde nesse exato momento. Ou seja, de levar para a população realmente informações, dados epidemiológicos que façam mudar a percepção da população sobre o que está lhe afetando nesse exato momento. A maior parte das pessoas que, de certa forma, seguem os rumos do presidente, como ficarão no momento em que se infectarem e forem salvos pelo SUS? Vão voltar atrás da sua atitude? Ou então, aqueles que têm plano privado de saúde, como eles vão agir nesse exato momento? Mesmo os planos de saúde estão sendo chamados à sua responsabilidade de não fechar as portas para a população. Tudo isso são informações que estão chegando de maneira desencontrada para a população e que a gente precisa que o Ministério da Saúde assuma um papel claro e objetivo de informar a população daquilo que é necessário para o seu bem. Não para ficar brincando com a vida das pessoas e dizendo que trabalhador agora, criando novas funções essenciais para liberar as pessoas a voltarem ao trabalho. Como a gente diria aqui na Bahia, me poupe fake news, porque isso só vai levar à morte das pessoas e depois de morto é muito tarde para chorar pelo leite derramado. Nós estamos, como Conselho Nacional de Saúde, emitindo opiniões baseadas em evidências científicas, assim como o Fiocruz, todas a academia que tem se posicionado com base em estudos e pesquisas que apontam os rumos. Se a gente fala que é necessário, por exemplo, avançar para o lockdown, para o isolamento total das pessoas, né, dentro dos seus domicílios, é porque isso é necessário para frear, porque várias capitais já estão com suas redes de saúde entrando em colapso. No momento que entrar em colapso a rede de saúde, não adianta mais seguir fake news, vai morrer. Isso tem que ficar claro para a nossa população. Vai morrer porque fake news não salva ninguém. Só projeta idiotices que as pessoas que não têm conhecimento científico preconizam por aí. O legislativo pode ajudar muito a gente nesse exato momento, principalmente nos estados. E qualquer cidadão, qualquer cidadã, qualquer entidade pode nos ajudar ao Conselho Nacional ativando seus contatos com os seus parlamentares nos estados, os seus deputados federais, por exemplo, os seus deputados estaduais, os seus vereadores, para que leiam mais, se informem mais sobre as evidências científicas nesse exato momento e não só ajudem o executivo a adotar medidas corretas e efetivas para bloquear o avanço da epidemia e o aumento do número de mortes, mas também apoiar no Congresso a revogação da Emenda Constitucional 95. Nós precisamos desse movimento chegando ao Congresso. Ou seja, o cidadão e a cidadã, as entidades, têm que pressionar os nossos legisladores, os nossos parlamentares, não só na Câmara de Deputados Federal, como também no Senado Federal, para que não aprovem medidas de austeridade fiscal que vão prejudicar a adoção de medidas nas áreas sociais nesse exato momento. Fazer superávit
primário só vai engordar o bolso dos banqueiros que apoiam Paulo Guedes e que fazem com que o banco e a especulação econômica seja quem vai realmente lucrar nessa época de epidemia. Porque trabalhador e trabalhadora vai morrer. Então, a gente precisa que os nossos legisladores acordem para o seu papel, porque eles foram eleitos não para defender aquelas pessoas que chegam no seu gabinete e que são da iniciativa privada pedindo um quinhãozinho de dinheiro nesse exato momento. Nós precisamos de medidas de legislativo sérias, que pensem na população nesse exato momento, e a população pode nos ajudar a ativar os seus parlamentares nos estados. E, por último, com relação à EC 95, a gente precisa do apoio de todos e de todas para assinarem. Por exemplo, nós temos um abaixo-assinado virtual que pode ser encontrado no site do Conselho Nacional de Saúde pela revogação da Emenda Constitucional 95, que está desfinanciando a saúde no Brasil. E também, Rebeca, nesse exato momento, a gente, como Conselho Nacional, além de ter se tornado amicus curiae no processo no STF, a gente está seguindo os passos de diversas entidades nacionais que também estão entrando como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. Por quê? A gente precisa de entidades que tenham a coragem cívica de confrontar um modelo de país que preza mais a economia do que preza a vida humana. A gente ainda está sendo regido por uma Constituição Federal que coloca a vida e a saúde acima de tudo. Nós temos direitos que são fundamentais, que precisam ser zelados, e nos associarmos uns aos outros como entidades nacionais pela revogação imediata da emenda constitucional urge. É agora, precisa ser neste exato momento que a gente tenha essa adoção de medidas por entidades nacionais e que a gente adote como bandeira de que a saúde, não só por estarmos em tempo de epidemia, mas principalmente por causa disso, a saúde precisa ser devidamente financiada nesse exato momento. Ótimo, ô Moisés. Você tem mais uns 15 minutos para passar com a gente, para eu passar mais um... Estou à disposição de vocês, Rebeca e Débora. Ótimo. Então, tem mais algumas perguntas aqui. Vou Ok. passar mais 4. E aí, Tá. de novo, eu passo para você no chat, para você poder acompanhar melhor. Okay. A Rede Brasileira de Conselhos tem uma representante que está aqui participando da nossa palestra. Pergunta um pouco sobre a relação entre as resoluções do Conselho e os conselhos estaduais e municipais, se eles têm ajudado e dado apoio à continuação e atividade desses conselhos. Existe orientação para capacitar os conselheiros para realizar atividades remotas? Como garantir o poder de deliberação dos conselhos em todos os níveis, especialmente os municipais? Cabe denúncia em caso de inatividade? O Ministério Público está acompanhando ou apresentando denúncia ao Poder Judiciário a respeito das deliberações? Eu entendo que é uma pergunta sobre como que está funcionando o sistema de participação mais em geral, né, que eu acho uma coisa importante para a gente acompanhar. A professora Cláudia Faria, assistindo pelo Face, pergunta sobre setores mais à direita. Se setores mais à direita, apoiadores do governo Bolsonaro, vinculado não a setores religiosos, têm buscado participar do Conselho ou se eles negam esses espaços. A Esther dos Santos, aluna aqui do nosso programa, pergunta se o Conselho Nacional tem influência na divisão dos recursos em saúde para municípios mais pobres, em especial nessa época de pandemia. Tem um papel na questão dos recursos, né? E a Milena... Eu não consegui entender essa última pergunta só, professora Rebeca. Se o Conselho Nacional tem influência na maneira que recursos para a saúde são divididos para os municípios, entende? Os recursos federais, né? E a Milena Pereira, outra estudante nossa, pergunta se tem observado divergências entre o Ministério... ela tem observado, nós todos, divergências entre o Ministro de Saúde e o Presidente. Como você analisa esse cenário? Estamos diante de uma outra crise com o novo ministro? Eu entendo que essa é a pergunta
da Milena. Eu vou copiar para você joia. Poder melhor. Boas perguntas de não se confundir tanto, que são perguntas assim grandes, né? Só queria complementar essa última pergunta sobre o ministro da Saúde e do presidente, Moisés. Como é que você vê agora, a gente está ouvindo de notícias, né, como que o Estado inteiro, mas agora muito fortemente o Ministério da Saúde tem se militarizado. Cada vez mais a presença de militares fortemente em cargos executivos e cargos de direção dentro do Ministério da Saúde, né? Como é que o Conselho da Saúde tem visto isso, né? Um ministério que tradicionalmente foi gerido por, né, membros do movimento sanitário e agora trazendo aí ministros militares que sem um conhecimento e que não tenham uma relação com a política de saúde, né? O problema não é só ser militar, mas também que não tem nenhum tipo de conhecimento específico sobre a política de saúde, o efeito disso. Bom, eu vou para a primeira pergunta, então, sobre a relação com a relação das atividades dos conselhos estaduais, né, com a produção dos nossos instrumentos. A gente tem mandado todos os instrumentos da gente para todos os conselhos estaduais e é o que a gente chama de rede de conselhos para todos os 5.500 e tantos conselhos municipais de saúde de todo o Brasil. Isso chega, atenção, é importante que todo cidadão e cidadã, todo conselheiro e conselheira saiba disso. Essas informações chegam para o e-mail das mesas diretoras de todos os conselhos do país. Ou seja, ninguém pode dizer que não recebeu nada do Conselho Nacional, porque a gente, insistentemente, a cada produção de instrumento, a gente manda para toda a rede de conselhos. O que a gente fez nessas últimas 2 semanas, como eu citei anteriormente, nós tivemos uma série de reuniões, a gente reuniu os conselhos estaduais de saúde por região do Brasil, então mantivemos contato com eles em reuniões de agenda virtual e fizemos um monitoramento sobre de que forma os nossos instrumentos, resoluções, recomendações e moções têm ajudado eles. E a maior parte dos conselhos tem agradecido muito os nossos instrumentos, porque tem ajudado eles, inclusive nesse debate local, em nível local, sobre as ações que serão implementadas, né? Tanto pelas secretarias estaduais de saúde, como pelas secretarias municipais de saúde. Então, o resultado, a nosso ver, qualitativo, é muito interessante. Ou seja, a rede está conectada, a maior parte, nós estamos sabendo de que todos os conselhos estaduais, com níveis diferentes, claro, né, de ações agora durante a epidemia, todos estão ativos e atuantes nesse momento de necessidade da urgência de saúde pública no Brasil pela epidemia. Então, foi muito bom ver isso. Foi muito bom a gente externar a solidariedade a eles. Nós temos presidentes de conselho, nós temos conselheiros e conselheiras que estão na linha de frente de atender os pacientes, os usuários e usuárias do SUS, e estavam fazendo live com a gente em pleno ambiente, né, de saúde, enquanto trabalhavam, né, resguardadas as medidas de segurança, claro, e assim, sem paralisar suas ações, e isso nos deixou muito contentes, assim, preocupados, é claro, mas também contentes de ver que eles não estão parados e estão usando os nossos instrumentos para ajudar, colaborar lá na ponta. Isso é muito importante, ou seja, o exercício da prerrogativa dos conselhos está ocorrendo. O que a gente precisa, de certa forma, é que os conselhos estaduais façam a mesma coisa que o Conselho Nacional de Saúde fez. Desculpe, deve estar passando algum carro de fumacê aqui por perto da minha casa e o barulho invadiu tudo. Mas os conselhos estaduais também precisam agir da mesma maneira, dando apoio aos conselhos municipais de saúde, principalmente nas capitais e nos polos regionais, né, que ainda existem, para que os polos de saúde, né, regionais, para que possam ter um enfrentamento mais, de certa forma, orgânico a tudo isso. Com relação aos setores de direita, né, a tentativa de entrada no Conselho Nacional. Bom,
A gente tem que lembrar de que o Conselho Nacional de Saúde é de certa forma, um órgão que o seu processo eleitoral é aberto. Então, não é de estranhar que houvesse a investida de setores de direita para tentar adentrar o Conselho Nacional de Saúde. Mas, assim como alguns entram, outros saem. Nós tivemos, em 2018, o Conselho Federal de Medicina saindo do Conselho Nacional, porque os seus interesses, e agora, nesse período, principalmente no período do pós-golpe 2016, mas agora também, os interesses, certas horas, do Conselho Federal de Medicina se aproximam muito da pauta fundamentalista e também fascista desse governo. Portanto, não é de estranhar que eles tenham saído do Conselho naquela época, eles pediram para sair pura e simplesmente. A pauta do Conselho Nacional não é uma pauta que se coloca diante de somos de direita ou de esquerda. Nós somos progressistas em favor da vida e da saúde pública. A nossa bandeira política é o SUS. Então, a gente continuará tendo, principalmente de usuários e de trabalhadores, usuários e usuárias, e de trabalhadores e trabalhadoras, vozes muito ativas em relação ao direito destes dois segmentos, independente do que segmentos de gestores ou de prestadores considerem que devem se associar à pauta deste momento, deste governo. Então, a gente seguirá exercendo, de certa forma, o nosso papel enquanto usuários e usuárias, 50%, né, da composição do Conselho Nacional, e trabalhadores e trabalhadoras, 25% de composição do Conselho. Esse tipo de qualificação para o debate é muito importante nesse exato momento, porque a gente não deixa de escutar os nossos companheiros que podem ter opiniões que sejam mais à direita. A gente também não vai fazer do Conselho um espaço que é um espaço de esquerda. Nós somos um espaço político de análise da situação de saúde pública que nos coloca a todos uma responsabilidade cívica perante o país de zelar pelo bem-estar da população e também por cuidar da saúde pública no país. Isso nos demove de sabemos que o nosso rumo pode não agradar a todos os fundamentalistas de plantão, os terraplanistas podem ficar muito revoltados com as evidências científicas que a gente aponta, mas a gente tem segurança de que todo o conjunto de entidades nacionais que compõem o Conselho Nacional nesse exato momento está zelando pela população, ok? A nossa influência sobre o orçamento da saúde, a gente sempre recebe anualmente, nesses momentos de início de governo federal, principalmente, as propostas do projeto de lei orçamentária anual, por exemplo, né? A gente recebe a programação anual de saúde, a PLOA, as leis de diretrizes orçamentárias, né, a LDO também chegam para a gente, e o processo deve ser participativo e o Conselho Nacional, com base em todas as diretrizes e também nas propostas aprovadas na 18ª Conferência Nacional de Saúde, em 2019, nós colaboramos para enviar não só à Presidência da República, mas ao Congresso Nacional, também, as nossas propostas baseadas em tudo aquilo que foi aprovado pela Conferência Nacional de Saúde. Isso nos deu uma robustez, de certa forma, de que as propostas do Conselho Nacional que foram enviadas tinham uma base participativa e democrática para chegar nas resoluções que a gente tomou. Então, isso tudo foi enviado. Nós tivemos, infelizmente, sinalização negativa, e na própria fala do Ministério da Saúde, de dizer que nem todas, e depois a gente descobriu, praticamente nenhuma das nossas propostas tinham sido incorporadas à proposta de lei de diretrizes orçamentárias, né, que foi enviada pelo Ministério da Saúde ao Congresso. Mas nós enviamos a nossa proposta também ao Congresso, então
fizemos a nossa parte e estamos lutando por aquilo que a gente considera uma pauta de justiça social, de que a saúde precisa ser financiada corretamente no nosso país. Portanto, a gente incidiu politicamente com os nossos documentos e vamos seguir fazendo o nosso papel, cobrando que esses documentos sejam colocados dentro da perspectiva de quem analisa, né, as propostas de orçamento público no país. Quanto às divergências do presidente da República com o novo ministro da Saúde, bom, eu não vou cair em gargalhada porque seria desrespeitar toda e qualquer pessoa que esteja nos assistindo nesse exato momento, e a gente tem que dar, inclusive, o direito, né, ao contraditório de qualquer um. Mas é incrível notar que não basta mudar um ministro, ou como dias atrás o nosso presidente ameaçou, mudar qualquer ministro do seu governo que não faça, que não traduza a sua pauta fascista e fundamentalista como ele quer, ipsilíteres. Nos estranhou esses dias atrás que o ministro, em plena entrevista sobre a questão da epidemia, foi pego de surpresa por algo publicado no Diário Oficial da União pela Presidência da República, ampliando 3 categorias para voltarem a trabalhar diante das regras de isolamento social. O ministro não tinha onde enfiar a cara. E eu pergunto para todos e todas, isto é digno de um governo que muda um ministro porque não via ele defender a pauta fundamentalista? Mudou o ministro, botou outro que defende o setor privado, veio do setor privado de saúde, que tem feito, de certa forma, uma invisibilidade, não tem tido mais entrevistas corriqueiras, diárias, sobre a questão da epidemia. E esse ministro é surpreendido por atos do presidente sem ter discutido ou pactuado com o próprio ministro da Saúde. Para nós, isso é uma clara evidência de que este governo, na figura do seu presidente, não tem comando e não tem, muito mais ainda, não tem autoridade moral, sequer tem evidência científica para adotar medidas como ele adotou. Portanto, nós estamos vendo com muito pesar e tristeza uma figura de um presidente se rebaixar a tal ponto no nosso país. É o que dá para considerar. E nesse aspecto, a ocupação de cargos de segundo escalão dentro do Ministério da Saúde também nos preocupa. Principalmente porque quando o novo ministro assumiu, o seu secretário executivo advém das Forças Armadas também. É um general de carreira. Agora, semana passada, se não me engano, a gente sabia de 7 ou 8 cargos de segundo escalão que estavam sendo ocupados, principalmente na questão das secretarias. E agora, esta semana, a gente já ouve falar de 37 novas ocupações de cargos por militares dentro do Ministério da Saúde. A gente tem uma pergunta muito simples, que é: este ministério vai deixar de ser Ministério da Saúde para ser Ministério Militar da Saúde? É uma pergunta que vai ficar para toda a sociedade. E não quer dizer que os militares que estejam entrando no Ministério da Saúde não tenham conhecimento. Aliás, o que nós, de certa forma, podemos imaginar com isso é que sejam, não sei porque não conheço o currículo individual de cada uma, mas talvez até sejam ligados à área de saúde. No entanto, eles não se sobrepõem à necessidade técnica, política, que pessoas que trabalham e trabalhavam no Ministério da Saúde, algumas trabalhavam porque foram exoneradas dos seus cargos para ocupação por pessoas do meio militar. E isso é triste em plena democracia. Nós ainda, em que pese tudo, a nossa Constituição ainda sabe exatamente dizer qual é o papel dos militares nesse país, que deveria ser, inclusive, resguardar a ordem no nosso país. No entanto,
este presidente é que tem interferido com o que ele acha que seja lógico de colocar militares, inclusive no Ministério da Saúde, que a gente vê com preocupação, a gente não considera isso como saudável num ambiente de democracia e de Estado de Direito, onde técnicos e pessoas com conhecimento científico estão sendo relegados a cargos menores para que se coloque militares, nesse exato momento, no poder. Qual o objetivo? Só este governo saberá dizer. No entanto, neste momento, e principalmente na pasta de saúde, é o lugar onde, como a professora Débora falou, nós temos áreas que trabalham a equidade em saúde, que trabalham com população negra, com população indígena, com população LGBTQI+. Nós temos populações de rua que são atendidas por ações do Ministério da Saúde. Como ficarão as relações de avanço das políticas de equidade em nosso país se pessoas do meio militar entrarem no Ministério da Saúde para interferir sobre essas políticas e tentarem mudar de acordo com a pauta fundamentalista e fascista deste governo? Isto não é uma afirmação, isto é uma pergunta que eu coloco para todo e toda cidadã e cidadão brasileiro, porque a gente não sabe que rumo tem esse desgoverno Bolsonaro em tomar esse tipo de atitude nesse momento. Bom, Moisés, tem mais 2 perguntas. Será que eu faço? E aí a gente encerra, tá? São perguntas mais... Bom, uma é mais específica, do Cleiton Feitosa, aluno nosso daqui do nosso doutorado. Como o Conselho Nacional de Saúde tem se posicionado frente à saúde mental das pessoas em quarentena e à retomada de iniciativas manicomiais por parte de setores evangélicos e privatistas? E outra doutoranda nossa, Maricilene Baia, faz uma pergunta sobre se o Conselho teve que experimentar novos papéis institucionais para tentar ter um papel de coordenação nesse governo que parece ter grandes problemas de coordenação do sistema de saúde. Se tem um papel do próprio Conselho na coordenação. São as últimas 2 perguntas que nós temos. Só repete para mim a última pergunta que não ficou bem clara. Sim, eu entendo que a pergunta é se o Conselho tem tido um papel de coordenação entre os diferentes, coordenação federativa entre diferentes órgãos, etc., no momento que, aparentemente, a capacidade de coordenação do próprio governo está com problemas. Essa é a maneira que eu entendi a pergunta. A primeira foi sobre a questão da saúde mental, né? E os manicomiais. Desde 2017, a gente viu... Olhem como tudo tem um fundo do pós-golpe 2016, né? Em 2017, por força... muito do então ministro Osmar Terra, né? Mas também, infelizmente, invertendo a pauta da saúde mental como uma pauta de saúde, foi colocado pelo Ministério do Desenvolvimento da época. A gente viu uma portaria ser editada, que foi a portaria 3.588, e que mudou os aspectos estruturais da rede de atenção psicossocial no Brasil. Essa portaria ela modificou e instituiu vários tipos de retorno ao modelo manicomial. Mas não daquele modelo manicomial antigo que a gente conhecia, né? Mas principalmente introduzindo outros atores estranhos dentro desse panorama, que são, por exemplo, a questão das comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, que é basicamente a privatização em nome de entidades sociais, né? A privatização da atenção psicossocial num modelo manicomial e com introdução, principalmente, de vertentes fundamentalistas religiosas, né? Para a adoção de medidas de apoio psicossocial, sendo que nós deveríamos apoiar a nossa rede de atenção psicossocial mais ainda, ampliar ela, aquilo que é do SUS,
e não uma rede paralela e, de certa forma, de pessoas que nem sempre resguardam, inclusive, as diretrizes e os princípios do SUS nas suas atuações, posto que a pauta religiosa fundamentalista muitas vezes impede, por exemplo, ações de prevenção às IST, a entrada de preservativo, impõe questões de retrocesso na política de redução de danos a pessoas em uso e abuso de álcool e outras drogas. E isso é terrível porque a gente está num momento em que a pauta desse governo é muito mais de criminalização do indivíduo, responsabilização e criminalização do indivíduo, do que assumir isso como questões de saúde pública que a gente precisa enfrentar corretamente. Então, o Conselho Nacional, já em 2019, a gente tinha lançado uma campanha que trabalhava a questão de saúde mental em tempos de que a gente precisava lutar pela saúde pública, mas também via que a pauta econômica estava se sobrepondo à questão da saúde pública. Lançamos campanhas sobre saúde mental, muito ligadas à Organização Pan-Americana de Saúde, e nesse exato momento a gente também fez recomendações que trabalham questões relacionadas com a saúde mental das pessoas, e a gente espera que isso esteja chegando a todos os conselhos estaduais e municipais de saúde, mas todo e qualquer cidadão e cidadã pode acessar isso no site do Conselho Nacional de Saúde. Basta digitar no Google Conselho Nacional de Saúde e você vai ter acesso a todas as resoluções, recomendações e moções produzidas, inclusive essa que a gente trata sobre a questão de saúde mental neste exato momento de epidemia e também as campanhas passadas. O papel de coordenação do Conselho Nacional de Saúde nesse exato momento, a gente gostaria de ver pelo menos ser respeitado. Acho que é algo que a gente anseia nesse exato momento. Nós não temos nos furtado de emitir pareceres, de emitir nossos posicionamentos, de tentar ser o mais equilibrados e buscando, de certa forma, a justiça social através da defesa do direito à saúde no país. No entanto, só para vocês terem uma ideia, isso já aconteceu, inclusive, com o ministro que saiu, mas continua neste novo ministério. O ministro da Saúde não participava mais das reuniões do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, desqualificava o nosso espaço como um espaço de diálogo necessário para a concretização das propostas relacionadas com a Política Nacional de Saúde do Brasil. Isso é algo agravante. Ministros da Saúde não darem importância ao Conselho Nacional de Saúde é esquecer da nossa ampla representatividade e participação democrática para, de certa forma, trabalhar as políticas públicas de saúde. Fora isso, no papel de coordenação, nós temos sido esquecidos certos momentos. O próprio COI, que trabalha a questão do enfrentamento da epidemia nesse exato momento, nunca convidou o Conselho Nacional de Saúde. Nós gostaríamos que no COI do Ministério da Saúde, por exemplo, fosse chamado o Conselho Nacional de Saúde, fosse chamado a Fiocruz, outras entidades também da academia que tem relevância no seu posicionamento político diante das evidências científicas, a OAB, a CNBB. Nós tivemos 2 cartas políticas do Conselho Nacional nos últimos tempos. Uma foi no dia 23 de março, em que a gente seguiu muito a carta da Abrasco, pela adoção, ainda no início da epidemia, a adoção de medidas, de combate e enfrentamento à epidemia que estava se iniciando, e agora uma nova carta à população, uma carta aberta à população, pedindo maior responsabilidade nesse exato momento em que a epidemia se expande no país, que foi uma carta do dia 29 de abril. Essa carta a gente pede justamente que a gente seja envolvido
nas discussões e também na tomada de decisão sobre as políticas públicas de saúde que afetarão a nossa população. Nós queremos discutir a ampliação de unidades de saúde que vão atender a população. Nós queremos discutir o cumprimento da verba pública para a compra dos equipamentos como os respiradores, nesse momento em que estão fazendo falta para abrir novos leitos em unidades de urgência e emergência, em UTIs. Nós queremos discutir a compra de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nós queremos discutir o comando único da porta de acesso do SUS, inclusive com a adoção de medidas que, de certa forma, tragam papéis do setor privado de saúde para que a gente possa gerenciar e, dessa forma, não deixar a população ficar sem ações e serviços públicos de saúde nesse momento. Nós temos várias coisas que nós temos nos posicionado e não queremos que, pura e simplesmente, isso vire instrumento do Conselho. Não. Nós queremos exercer o nosso papel, a nossa prerrogativa por lei de poder colaborar nesse exato momento e historicamente com a saúde pública do país. Então, a gente espera que o novo ministro, que outras áreas atentem para o fato de que o Conselho Nacional de Saúde zela pelo Estado de Direito. A nossa pauta, desde a 18ª Conferência Nacional de Saúde, é relacionando o direito à saúde com o direito maior de todos nós que somos cidadãos e cidadãs nesse país, que é o Estado de Direito. Não basta a sua saúde, nós queremos também justiça social, nós queremos que toda a população tenha a saúde não como um objeto que pode ser comprado na rede privada. Nós queremos a saúde como direito, porque constitucionalmente isto é colocado para nós desde 1988 e o nosso papel é zelar pelo cumprimento efetivo disto, não só no tempo que passou, mas seguiremos, enquanto nos for dado essa oportunidade, nos posicionando dessa forma. Tá, muito obrigada, Moisés. Eu vou passar a palavra para a Débora para fazer alguma consideração final antes de retornar para encerrar nosso debate. Eu queria agradecer o Moisés, né? Estamos aqui há 1h quase 50 já, né? E foi super esclarecedor sobre as atividades, né, que o Conselho Nacional tem fazendo, mas ainda, né, os desafios para o enfrentamento dessa crise, né, do Covid não são poucos, são enormes. E a gente, né, da academia, principalmente na área da ciência política, há anos estuda o controle social, desde o seu surgimento, e a gente construiu vários instrumentos teóricos baseados nessa relação entre Estado e sociedade, e a gente tem noção de como que as políticas públicas nesse país foram construídas desde a redemocratização, a partir dessa mútua interação entre Estado e sociedade, né? Todas as nossas políticas públicas, elas são um pouco resultado também da luta dos movimentos sociais e da entrada deles até mesmo para dentro do Estado, nessa mútua, né, interação. Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente ainda está um pouco tateando, né, nas ciências sociais. A gente está vendo o que está acontecendo nessa pandemia. Também está afetando não só, né, diretamente a crise e a nossa saúde, mas também vai afetar diretamente as nossas agendas de pesquisa. E cada vez mais a gente está com esse desafio de entender para onde vai a participação nesse contexto de crise política que já vinha, né, como a gente relatou aqui desde 2014, principalmente em 2016, né, estou dizendo 2014 porque a eleição em si, todo o processo eleitoral já foi, né, conturbado. A gente sabe um pouquinho o que está acontecendo no nível nacional, até mesmo aqui de Brasília, porque estamos próximos dos níveis nacionais, dos conselhos, a gente pesquisa muito sobre eles, mas ainda há muito a descobrir sobre como que está esse nível local, principalmente o nível dos estados. A gente conhece pouco como que, o Moisés falou, os instrumentos estão sendo feitos, mas como que os conselhos estão recebendo ou não, estão sendo capazes ou não de atuar nesse contexto, né, sabendo que vai depender também da orientação governamental dos secretários, da chamada do controle social ou não.
Então, há muita coisa ainda para ser estudada, e já que a gente está no seminário aqui de pós-graduação, muita coisa a ser descortinada de como está se dando essa participação no nível local, do velho ativismo, né? Velho, entre aspas, e de maneira carinhosa, né? Mas das pessoas que já estão no ativismo há muito tempo, por meio dos conselhos, das conferências, mas também de um novo ativismo que está surgindo aí, né? E se reforçando, um ativismo que já existia, claro, nas periferias, mas que está se colocando de uma maneira muito forte agora durante a pandemia, né? Ou seja, a gente não pode mais na rua, nesse momento, sair para protestar, né? Mas existem outras formas de ativismo que estão surgindo pela internet e de diferentes redes que estão surgindo aí, que abre, né, uma agenda enorme de pesquisa para a gente, no mais desejando que saiamos o mais rápido possível dessa crise. Isso, obrigada. Bom, obrigada, Débora. Bom, eu gostaria, então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, agradecer enormemente a disposição do Moisés, que passou realmente quase 2 horas aqui, nos contando muita coisa, nos ajudando muito a entender o que está acontecendo, compartilhando frustrações e um certo desespero que todos nós sentimos, mas acho que isso também é a função desse tipo de debate. Nós tivemos aqui um ótimo público de pessoas aqui do nosso programa, mas também de pessoas de fora, várias pessoas participando no Face, um grupo de perguntas, e assim que terminar, nós vamos poder colocar o link no YouTube e no nosso Facebook para todo mundo aqui poder compartilhar com as pessoas que acharem que podem interessar de ouvir de novo. Então, realmente, por tudo que é ruim, a gente está em isolamento social, novas possibilidades da gente conversar e compartilhar, né, estão sendo usados, e a gente está aproveitando dessa possibilidade aqui. Realmente agradecemos muito a sua participação. Professora Débora, também agradeço muito seu acompanhamento, sua participação e sua participação nesse evento, que sempre é muito feliz, e gostaria também de agradecer a coordenação da pós-graduação pela oportunidade de mediar esse debate e estar aqui com vocês todos. O Carlos Machado, nosso coordenador, solicitou que eu avisasse a todos que está suspenso por agora exatamente o que vai ser o tema da nosso evento da semana que vem. Estamos fazendo aqui no programa eventos semanais, mas a da semana que vem está com alguma questão sobre exatamente como que vai ser, e na segunda-feira ele vai postar no Facebook do Instituto exatamente qual vai ser a programação para a semana que vem, mas estaremos aqui de novo daqui a uma semana para falar mais sobre algo muito importante, tá? Então, vou encerrar. Agradeço a todo mundo pela participação. Gostaria de dar uma salva de palmas para Moisés e Débora, mas não sei como fazer isso, mas a gente vai bater palmas Obrigada. Vamos encerrar aqui. A gente aqui. também quer agradecer o espaço de diálogo, isso é tão importante, né? A democracia prescinde disso, de diálogo, porque nós não vamos ser iguais uns aos outros, né? Umas às outras, mas a gente pode caminhar para a convergência, para o diálogo, e isso é fundamental na democracia. Então, em nome do Conselho Nacional, da nossa mesa diretora e todos os conselheiros, conselheiras, nosso corpo técnico, a gente agradece a vocês da UNB, do curso, né, de pós-graduação de Ciências Políticas, e nos colocamos sempre à disposição para quando for preciso, ok? Muito obrigada, Moisés, Débora e todo mundo por estar aqui. Tchau, obrigada. Vamos encerrar, então.